trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Aproveitar e mandar um abraço aí para o pastor Edneia, que está no seu descanso. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, amém? Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Todos acharam? Amém? Antes de nós lermos, irmãos, queria dar um conselho para vocês que tem mudado a minha vida. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em ler a Bíblia e às vezes lê e esquece algumas coisas, ou então ouve uma pregação, passa um tempo depois a pessoa esquece. Não que a gente vá lembrar de tudo, claro, mas sempre, todas as vezes que vocês lerem a Bíblia, ouvir uma mensagem, leia e ouça com sede de Deus. Leia a Bíblia com sede de Deus. Ouça a palavra de Deus com sede de Deus. Aí você verá uma mudança na sua vida. Amém? Uma coisa é eu ler por ler. Outra coisa é eu ler com sede. Examinando as Escrituras como diz a Bíblia. Jesus disse isso: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, examinar é ler com sede, com vontade. Se por um acaso na leitura bater um sono, porque é normal, porque o diabo não quer que você descubra a verdade, vai lá, lava o rosto. Se você tiver de folga no dia, dá um cochilo. Dá um cochilinho lá de meia hora, acorda e volta a ler de novo. Mas sempre leia e ouça com sede de Deus. Amém? Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas o foco principal aqui nessa noite é essa parte A. Mas o meu justo viverá pela fé. Não precisa abrir em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? É disso que nós vamos falar nessa noite. Amém, irmãos? Então eu quero o máximo da atenção de vocês nesta mensagem. Irmãos, o título que eu coloquei aqui para essa noite é a importância da fé. Então eu quero falar nessa noite sobre fé. Amém? Não é nada novo, mas necessário para os nossos corações. A importância da fé. Por que a fé ela é tão importante para as nossas vidas? Eu não coloquei aqui, mas talvez você não tenha entendimento. Para nós entrarmos no céu, é necessário nós sermos 100% perfeitos, sem pecado. E aí eu te pergunto, é possível entrar no céu 100% perfeito? Sim ou não? Não. Mas, pela fé em Jesus Cristo, nós iremos entrar nesse lugar. Por quê? Porque a fé em Jesus Cristo faz nós trocarmos de obra. O que é isso? Eu, pela fé, pego as obras de Cristo, que são perfeitas, e essas obras, elas são imputadas a mim. E Cristo pega as minhas obras imperfeitas e coloca sobre Ele. Por isso que na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pecados e maldições.
para que nós recebemos a justiça e a santidade dele. Então, pela fé, nós iremos ser salvos. Então, a fé é o pilar do Evangelho. A fé é o pilar, é o ar que nós respiramos da Bíblia Sagrada. Tudo é pela fé. Então, por isso que eu quero trazer por Deus essa mensagem aqui nessa noite, para que o Espírito de Deus, através da minha vida, faça vocês entenderem a importância da fé. O maior capítulo, irmãos, de fé que existe na Bíblia é Hebreus capítulo 11. Conhecem Hebreus capítulo 11? Quem lê Bíblia sabe que Hebreus capítulo 11 é o maior capítulo que narra sobre fé e explica sobre a fé. E o livro de Hebreus, ele narra e diz sobre homens e mulheres que venceram nessa terra através da fé. No versículo 32, olha só o que diz a Bíblia em Hebreus 11:32, olha só. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos. Tudo através da fé. Esses homens e mulheres venceram nessa terra e alcançaram um grande testemunho pela fé. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Que nós venhamos a entender a importância da fé para as nossas vidas. O quanto a fé é importante. Talvez você entrou aqui pensando no seu trabalho, pensando, no dinheiro, pensando no casamento, pensando em muitas coisas. Que não é proibido porque nós somos seres humanos. Mas o mais importante para a nossa vida é a fé. É a fé. Então, nesse capítulo, nós vemos história, por exemplo, como Noé. Que divinamente, o verso 7 diz que divinamente Noé foi avisado das coisas que não se viam. O verso diz que ele temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que moveu Noé a construir uma arca por 100 anos foi a fé. Nada mais. A fé. E o interessante é que, assim como Abraão, como eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente, que foi o pai da fé, esse homem também, a Bíblia não relata, mas segundo a história bíblica, Deus falou com esse homem apenas uma vez em toda a sua vida. Uma vez. E esse homem creu pela fé e construiu uma arca e trabalhou 100 anos para Deus. Talvez nós estamos desesperados porque Deus ainda não falou conosco esse ano. Pastor, Deus não fala mais comigo. Meu irmão, quanto tempo que Deus não fala com você? Pastor, tem 6 meses. Vou te apresentar Noé. Que 100 anos, por uma só palavra, foi movido pela fé. E esse homem também, como os outros que eu vou dizer aqui, em momento nenhum, isso é o mais impressionante também para mim, pastora Renata, em momento nenhum ele duvidou. É impressionante, porque esse é um dos pilares da fé, não duvidar. Em momento nenhum Noé duvidou daquilo que Deus falou com ele. Ele foi movido pela fé. Também o verso 8 diz que Abraão, o pai da fé, pela fé sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu de casa sem saber para onde ele ia, totalmente pela fé. Pela fé, diz a Bíblia, habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas, assim como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Saiu do conforto da sua casa para morar em cabanas. Tudo pela fé. Moisés, diz o verso 27 no texto de Hebreus 11, pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Sabe como que Moisés se manteve firme? Pela fé ele via o invisível. Pela fé ele via a promessa. Pela fé ele era movido por aquilo que Deus tinha mostrado para ele. E pela fé ele encarou a maior nação daquela época. A nação mais poderosa. É a mesma coisa de Deus mandar nós sairmos daqui e ir lá no Trump lá. E falar com o Trump que para deixar o povo brasileiro sair porque Deus tem uma terra prometida para esse povo. Foi assim que Deus fez com Moisés. Sem armas, sem exército nenhum. Como eu disse na pregação passada, né? Um bando de escravos. Mas pela fé, Moisés encarou Faraó. E também um homem, no verso um pouco mais à frente aqui, eu não anotei, mas está em Hebreus 11, mas a história desse homem está em Juízes 7:12, que é a história de Gideão, que é uma história também impressionante. Fala que Deus chama Gideão e com apenas 300 homens, Gideão e esses homens venceram um exército dos amalequitas e midianitas, que a Bíblia diz no verso 12, que esse exército ele era tão numeroso quanto a areia da praia. Olha aqui o que o texto diz: e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia da praia. Como que um homem, aos olhos humanos, irmãos, vai encarar um exército numeroso quanto o grão da areia do mar com 300 homens? Mas Gideão, movido pela fé, encarou e ele venceu essa batalha. Então, isso é a fé. E esses homens venceram. E nós precisamos vencer a batalha e as batalhas dessa vida pela fé. Nós só iremos vencer as batalhas dessa vida, irmãos, se nós tivermos fé. O homem não pode nos dar nada, mas Deus pode nos dar. E o único acesso que nós temos a Deus é a fé. Mais nada. Então, pastor, o que é a fé? O verso 1 nos responde: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Preste atenção aqui que eu vou explicar de uma maneira muito simples o que é fé. O que é fé segundo a Bíblia. E aí você vai descobrir se você tem fé ou não tem fé. Se você está exercendo fé ou não está exercendo fé. Isso serve para nós. Então, a fé é uma certeza interna. Amém? Fé vem do coração. Fé não está na boca. Fé não está em nossas palavras. A fé está em nosso coração. Como está o seu coração agora? Como esteve o seu coração de uns tempos para cá? Então a fé genuína e bíblica, ela nasce no coração. Então fé é uma certeza interna, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Certeza vem no coração. Então fé é uma certeza interna daquilo que esperamos. Mas pastor, certeza em quê? Em quê? Eu respondo para você: certeza em Deus e em sua palavra. Isso é a fé bíblica. Fé não é você virar do nada e começar a profetizar palavras ao vento. E falar assim: esse ano eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ser abençoado lá no meu emprego. Isso não é fé. O poder não está em nossas palavras, irmãos.
O poder está na palavra de Deus. Todos esses homens de Hebreus 11, eles foram movidos por uma palavra que saiu da boca de Deus. As coisas só aconteceram na vida desses homens por causa da palavra de Deus. E esses homens foram movidos pela palavra de Deus. Então, fé é a certeza em Deus e em sua palavra. Pastor, meu patrão me prometeu subir de cargo. Esquece. Estou jejuando e orando porque eu creio, eu estou exercendo fé. Isso não é fé. Fé é se Deus falar: eu vou subir você de cargo. E aí você crê. E espera a vontade de Deus acontecer na sua vida. E não sai do emprego enquanto Deus não cumprir. Isso é fé. Fé não é estar animado, feliz todos os dias, irmãos. Entenda uma coisa, você pode estar triste, mas mesmo assim está com fé. Fé não é emoção, fé é certeza. Eu posso chorar na presença de Deus, pedindo a ajuda de Deus, mas em momento nenhum em meu coração eu duvido daquilo que Deus falou. Isso é fé. Certeza interna. Eu choro, eu clamo a Jesus, porém eu não perco a fé. Eu não duvido em momento nenhum que Deus não está ouvindo a minha oração. Eu digo para Deus socorro, mas crendo no meu coração que Ele está me ouvindo. Estão entendendo? Então a fé é a certeza em Deus e em sua palavra. Em Deus e em sua palavra. Então nós não exercemos fé sobre as nossas palavras. Amém? E eu coloquei algo importante aqui, que existem pessoas, e eu creio que são maioria em nosso meio. Um dia eu fui assim também. Mas há tempo de você mudar como eu mudei um dia. Amém? Eu achava, por falta de entendimento, que Deus só fala através de profetas. Não é verdade? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão pensando assim, mas pastor, Deus não prometeu nada para mim. Porque na sua cabeça você está esperando Deus levantar uma pessoa para falar com você. E esquece que existem inúmeras promessas na palavra de Deus para mim e para você. Então a fé na palavra de Deus, irmão, funciona. Você exercer fé naquilo que está escrito, funciona. E é a fé genuína também. Então Deus usa profetas, mas Deus também já falou e fala na sua palavra. Pastor, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Talvez você tenha medo de passar dificuldade na sua vida. Seja ela financeira, seja ela em qual for. Mas existe um compromisso com Deus, com aqueles que são justos. São filhos de Deus. Salmo 37, 25 diz assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Está preocupado, irmão? Se você está desempregado, não preocupe, Deus tem uma aliança com você. Deus não vai deixar você desamparado, irmão. Porque existe uma promessa na Bíblia de que Deus não iria desamparar os seus. O salmista falou que ele foi jovem e agora ele é velho. Ele nunca viu um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Pastor, Deus não falou até hoje comigo sobre emprego. Está falando aqui agora. Aqui, ó. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai colocar comida na sua mesa. Deus vai suprir a sua família. Deus vai suprir seu filho. Deus vai suprir todas as coisas, irmãos. Estão entendendo? Isso também é fé. Fé na palavra de Deus. Você crê no que já está escrito. Escrito. Não dá tempo de eu citar tudo. Existem várias promessas para o seu casamento. Pesquise. E exerça fé sobre essas palavras. Existem várias promessas para a sua vida espiritual. Dons que Deus preparou para você. Mas tem pessoas que estão esperando Deus usar um profeta. O pastor Luiz, ou seja, outra pessoa. Não, meu querido, leia a Bíblia.
e descubra o que Deus tem para você. E exerça a fé que está na palavra de Deus. Amém? Então, Deus já falou e fala através da palavra. E por que nós precisamos da fé? Entenderam o que é fé? Entenderam de verdade? O que é fé, o que a Bíblia diz sobre fé? Então, fé é a certeza que está no seu coração. Vou continuar aqui porque eu tenho mais coisa para falar. Então, por que nós precisamos da fé? E aqui eu separei 3 tópicos aqui para a gente aprender o porquê nós precisamos da fé. Primeiro, por que eu preciso da fé? Porque Deus não age na dúvida. Não age. Deus não vai agir na dúvida. Será que eu preciso explicar o que é dúvida? Não preciso explicar o que é dúvida. Se você tem vivido uma vida, um cristianismo com dúvida, Deus não está e não pode agir na sua vida, meu irmão. Se nós estivermos vivendo uma vida, um cristianismo duvidoso, duvida de tudo. Qualquer situação que ocorre na nossa vida, nós estamos duvidando. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai agir? Será que Deus está... Deus não vai agir. Você pode pedir 300 milhões de oração. Deus fica impedido de agir em nossas vidas. Dúvida. Dúvida. O contrário da fé, que é a certeza, é a dúvida. Pastor, mas em momento nenhum eu posso ter dúvida? Não. Momento nenhum. Deus, Ele não negocia, Natália, com a dúvida. E nunca vai negociar. Existe, e eu coloquei aqui, como eu posso dizer assim, uma dúvida saudável. Qual que é a dúvida saudável? Aquela, vou dizer assim, para não contradizer o que eu disse, né? O que é a dúvida saudável? Apareceu 2 portas de emprego para você. Para onde você vai? Você está em dúvida se você vai para essa ou para aquela. Amém? Mas você não está duvidando de Deus. Aí você vai para a oração e fala assim: Senhor, estou em dúvida. Qual porta eu entro? Aí Deus fala assim: meu filho, é a porta da direita. Essa dúvida é saudável. Mas aquela dúvida que coloca Deus em xeque, que coloca o poder de Deus em xeque, que coloca a palavra de Deus em xeque, Deus não vai agir. Deus não vai te responder. E talvez Deus não está nos respondendo, te respondendo, me respondendo, porque eu só vivo duvidando das coisas de Deus. Eu só vivo duvidando do poder de Deus. Eu só fico questionando a Deus do meu coração. Por que, Senhor, eu estou solteiro até hoje? Deus não vai te responder. Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor não está agindo. Oh Deus, e Deus não vai continuar agindo, irmão. Deus não age na dúvida. Tiago, capítulo 1, verso 6 até o 8 diz assim, olha só. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Dúvida impede o agir de Deus, a resposta de Deus nas nossas vidas. E o texto é tão maravilhoso que ele nos dá 2 características de uma pessoa que anda na dúvida. Pastor, eu não sei se eu estou andando na dúvida. Olha o texto diz, mente dividida e instabilidade. Sabe o que é mente dividida? É o que eu estou dizendo. Será que Deus vai fazer? Você acorda de manhã empolgado. Fé não é empolgação. Você acorda de manhã empolgado. Não, hoje
é hoje. Não, aquela palavra do pastor Luiz no domingo, meu Deus, o pastor Tiago pregou na terça-feira que a fé move montanhas, e que você acordou de manhã, beleza. A primeira circunstância do dia, eu acho que esse negócio não é para mim não. Meu marido não tem jeito não, ô homem difícil. Não, será que Deus vai prover no meu casamento? Nossa, meu Deus do céu, eu ganho R$1.200. Mas será que... De manhã, estava com a fé. Se diz que é fé. Mas à tarde, perdeu a fé. Mente dividida. E aí, consequentemente, ele fica instável em tudo o que ele faz. Terça-feira, eu vou para a igreja. Porque eu tenho que buscar a Deus no ano de 2026. O cara vem no culto, dá glória, pá. No trabalho, ele prega para todo mundo na quarta-feira, João. Aquela coisa toda que virou evangelista, o Billy Graham. Só que, na quinta-feira, ele recebeu uma notícia ruim. Ele, vamos no culto hoje não. Só que está no coração. Não está nas palavras. Essa instabilidade está no coração. Então, uma pessoa que anda na dúvida, ele sempre tem a mente dividida e sempre ele é instável em tudo o que ele faz. Ou seja, ele é movido pelas circunstâncias e não pela palavra de Deus. Se Deus, meu irmão, já liberou uma palavra sobre o seu casamento, meu amigo, acabou. Acabou, meu irmão. Vai acontecer. Não importa o jeito que seu marido, sua esposa está. Não importa, meu irmão. Se Deus já liberou, meu filho, acabou. Fica de boa. Você vai chorar? Vai. Vai. Mas você nunca pode duvidar que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Estão entendendo? Deus não age na dúvida e não vai agir na dúvida. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. Será que eu coloquei? Mateus 13:58. Olha só. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus não operou em Nazaré porque o povo não acreditava. Aí Jesus não acredita não? Beleza. Eu vou para outro lugar. Vou para outro povo que crê. Você está duvidando? É você que está perdendo. Jesus vai para outra pessoa que crê. É isso. Jesus não está operando, irmãos, como Ele deseja operar na vida de muitas pessoas por causa da dúvida. E a dúvida, ela é sutil. A dúvida, ela é silenciosa. É um será na sua mente. E eu não quero que você chegue para mim depois do culto e venha conversar comigo. Você já está entendendo já. Pastor, eu não sei se eu tenho dúvida. Está aqui, ó. Já está escrito. Não quero conversar com ninguém. Não vou explicar para ninguém. Está claro aqui na Bíblia. Dúvida. É isso mesmo. Será, porque, oh Deus, cadê o Senhor? É tudo isso aí. Dúvida. Se não tomar cuidado, ela nos afeta. E Deus fica impedido de agir em nossas vidas. Amém? Então, o primeiro é a dúvida. Segundo, deixa eu tomar água aqui. Segundo, por que precisamos da fé? Porque o modelo de Deus é a bússola e não o GPS. Vamos lá. Porque o modelo de Deus agir é a bússola e não o GPS. Vamos voltar um pouquinho aqui em Abraão. Eu disse no trabalho das tribos, quando eu preguei sobre Benjamim, foi Benjamim? Foi Benjamim? Esqueci. Acho que foi Benjamim. E eu disse um pouquinho da história de Abraão na introdução, que Abraão, nos seus impressionantes 25 anos de caminhada com Jesus, Deus falou com ele apenas 5 vezes. Em 25 anos, Deus falou com Abraão apenas 5 vezes. Então Noé, Deus falou uma vez só, e Abraão, Deus falou 5 vezes apenas. Por isso que esses homens foram gigantes na fé.
E do capítulo 12 até o 15, entre a saída da casa de Abraão até o nascimento de Ismael, deu mais ou menos 10 anos. Em 10 anos, Deus fala com Abraão 3 vezes. Se você ler o capítulo 12, 13, a história de Abraão, você vai ver Deus sendo muito específico com ele. Porque o modelo que Deus trabalha, irmão, não é o GPS, é a bússola. Pastor, mas o que é o modelo GPS? Tem gente que acha que Deus o tempo inteiro vai falar com ele, toda hora, todo momento. Não estou dizendo que Deus não fale através da sua palavra, Deus ensine as coisas para a gente todos os dias. Se você for para o seu secreto, sempre você vai sair com o ensinamento de Deus. Amém? Mas eu estou dizendo daquilo que Deus prometeu, sobre os seus problemas, os meus problemas, sobre aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Tem gente que acha que Deus é GPS. Liga o GPS lá, cuidado, a 60 metros tem um quebra-mola. Tem gente que acha que Deus vai acordar, bom dia meu filho, tudo bem? Olha, eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Né? Glória. Aí dá meio-dia, eita, aí entrou, a dúvida entrou. E não, meu Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, meu Deus, será que vai acontecer? Oi, meu filho, estou aqui de novo para falar com você que eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Tem gente que acha que Deus é GPS, irmão. Vai falar com você toda hora daquilo. Não. O modelo de Deus não é o GPS. O modelo de Deus é a bússola. Porque a fé GPS é uma fé infantil, Wesley. Que é uma fé que o tempo inteiro Deus tem que estar provando para você que Ele vai fazer. E quem age, irmão, na fé do GPS, você está com uma fé infantil. Você sai aqui do culto, depois de Deus falar com você na palavra, você vai no final do culto, às vezes pediu o pastor oração, Deus já falou com você na palavra que você tem que fazer. Deus já falou conosco o que nós devemos fazer, mas lá no final do culto, você espera 30 minutos. Pastor, queria que o senhor orasse para mim. Amém, irmão. A gente tem prazer em orar, irmãos. Amém? Só que tem pessoa que está na fé do GPS. Para que você quer oração? Para isso. Ah, mas Deus não já falou? Aí, começa a chorar. Falei, irmão, Deus já te falou. Eu vou orar para quê? Não, pastor, é verdade, porque há 3 anos atrás Deus usou o irmão lá e falou comigo, mas você sabe, né, pastor? Sei lá, Deus não falou mais comigo. E Deus não vai falar mais. Porque Deus já disse. Vocês estão me escutando? Deus já falou. Pastor, o que é a bússola? Já viu bússola? Pegou a bússola lá, pum, apontou para o norte. Acabou. Ah, Deus, mas e aí? Vai para frente, vai para o norte. Abraão, pega suas coisas, sai do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas, oh Deus, mas tem 300 e tantas cidades, tem, Senhor, tantos povoados, para onde eu vou? Abraão, já te dei a bússola. Segue em frente. Que durante o caminho, quando eu quiser, eu vou falar com você de novo. Isso é o modelo de Deus, irmãos. A bússola. E Deus já entregou uma bússola na sua mão. Só que você está ligando o GPS. Deus já entregou uma bússola em nossas mãos. E nós estamos querendo ligar o GPS. A fé madura, ela é uma fé de bússola. Não importa. Deus já falou. Siga em frente. E aí Abraão, do nada lá, estava na sua cabana, tranquilo, sem duvidar. Deus falou, Abraão, sai de onde você está. 7 anos atrás eu escutei essa voz. E já saiu. Pode contar as estrelas do céu? Você pode contar a areia da praia? Assim será a sua descendência. Deus falou com ele mais algumas coisas e acabou. Oh Deus! Agora é leste. Te mandei para o norte. Vai para o leste agora. Oh Deus! Acabou. Bússola. E Abraão foi. E é isso que Deus está mandando você fazer. Vai.
Obedeça. Não questione. Continue caminhando. Continue crendo, irmão. Vai acontecer. Deus já prometeu. É pela fé. Creia, meu irmão. Nós precisamos da fé. Pois é só a fé que nos moverá. Amém? Terceiro e último. Essa aqui é boa também. Por que precisamos da fé? Eu até desenhei lá em casa. Estão enxergando aí? Ô Giovanni, vem cá. Pega uma cadeira aí, mais fácil. Vem cá, antes de eu falar esse. Senta aqui, ó. Você vai ensinar a ser Deus. Amém? Vou fazer uma encenação para vocês aqui. Giovanni vai representar Deus. Amém? Aí, fica para todo mundo ver aqui, ó. Você consegue ver aqui, né? Senta aqui, Giovanni. Então, Giovanni é Deus. Amém? Por que nós precisamos da fé? Segura aqui, Giovanni. Isso, segura aí. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma moeda. Bonita, né? Moeda. Por que nós precisamos da fé? Porque a fé é a nossa moeda de troca entre nós e Deus. Se eu quero ter acesso a Deus e receber alguma coisa de Deus, só essa moeda aqui. No outro dia, né? Eu tenho crédito contigo. Sou teu filho amado, sou teu servo, Senhor. Por que Deus não dá? Por causa da dúvida. Então a fé é a única moeda de troca entre você e Deus. Se eu entro com essa moeda na presença de Deus, você obtém as promessas de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Vem cá o pessoal do louvor. Canta aquele louvor pela fé. Pela fé. E eu digo a vocês, irmãos, a fé não tem espaço para dúvida. A fé não tem espaço para desistência. A fé é perseverar. Fé é não desistir. Fé é continuar orando. Fé é continuar andando na palavra de Deus. Fé é andar com Deus. Fé, eu posso estar cansado, mas eu não desisto. Eu posso estar chorando, mas eu não duvido. Deus pode continuar em silêncio, mas eu continuo crendo, porque a única moeda entre nós e Deus é a fé. Feche os seus olhos, irmãos. Dentro dessa canção, você vai fazer a sua oração de fé. Fé. Nós precisamos da fé. Fé. Somente pela fé nós iremos vencer. Enquanto os meninos vão louvar o Senhor, você faz desse cântico a sua oração. Pode colocar sobre os seus pés. Não tem problema, ore cantando em pé, alegre, do seu jeito.